pessoas, essa já é a segunda tentativa de fazer esse vídeo para vocês, porque no final das contas, simplesmente resolveu bugar a gravação do primeiro, tá? Mas assim, é bom porque a gente faz melhor. Então vamos lá, isso se chama resiliência. Quem não me conhece, eu sou Nani Fernandes, e aqui você está no espaço de refúgio da espiritualidade livre, onde vamos falar sobre, desde reflexões do dia a dia, equilíbrio entre os nossos eus, certo? Debate sobre assuntos e conceitos e experiências aqui, certo? Dentro, obviamente, de respeito ao próximo. E, obviamente, também vamos aqui trazer ensinamentos voltados à questão de uma espiritualidade livre, livre de dogmas, livre de conceitos arcaicos e de preconceitos, certo? Para quem não viu o primeiro vídeo, tá? O foco foi em como a respiração ela é importante tanto para o nosso começo quanto para o nosso recomeço em vida, e como a questão da dor, tanto nesse começo de vida ou em partes das nossas vidas, muitas vezes nos fazem atingir um amadurecimento, um processo evolutivo, certo? E que quando a gente consegue equilibrar entre os nossos eus e ter conhecimento, ter consciência disso, a gente consegue o quê? Ter um barco equilibrado e resistir tempestades e resistir à questão das tempestades e recompensar o processo da caminhada dentro do nosso propósito. Muitas vezes a gente vai velejar sem saber do nosso propósito, certo? Então, a gente descobre no processo. Então, assim, se você não assistiu esse vídeo, depois pega, dá uma assistidinha. Vai ter coisas aqui que eu vou comentar, mas que eu acredito que dê para acompanhar também, tá? No outro vídeo eu não estava toda arrumada, mas é para vocês verem que a vida é real, tá? É a vida real. De boa? Qual que é o foco, certo, do que a gente vai falar hoje, tá? Desse segundo vídeo. Antes de tudo, não esquece de dar o like, compartilhar, comentar aqui o que você está achando, propor assuntos, porque eu sempre procuro, né, responder e tirar dúvidas, e a gente fazer esse debate gostoso aqui. Não esquecendo de ir nas redes vizinhas lá, seguir tudo bonitinho, para a gente ter essa comunicação mais assertiva, tá bom? Vamos lá. Hoje, fora a respiração, que até aquele vídeo, certamente você não sabia ou não prestava atenção, porque o foco atencional do seu cérebro é 5%, certo? Os outros 95%, ele entra num processo automático, porque se você tivesse percepção de 100% de tudo, cara, tu ia ficar louco. Pessoas, né, iriam ficar loucas. Porque são muitos processos, certo? Então, é a mesma coisa de um sistema operacional de um computador, que ele tem processos ali rodando, que eles não são necessariamente aquilo que você está mexendo, mas ele precisa estar com aquele processo rodando para que tudo dentro do computador não trave e não dê um pau. Entendeu? Então, assim, é a sua cabecinha, é o seu cérebro. Não tem como dizer que você não tem livre-arbítrio porque o seu cérebro é você. A única diferença é que justamente o seu cérebro já está evitando que você processe todas as informações para que você não fique doido. E ainda assim há controvérsias. Porque como a gente é bombardeado hoje com vários estímulos que estimulam a dopamina, a serotonina, cara, a gente está tendo problemas seríssimos porque a gente não foi selecionado para isso. Os avanços tecnológicos que a gente está tendo, nosso cérebro ele não está preparado para isso. Ele está tentando se adaptar, mas está, muitas vezes, abrindo quadros psicológicos, quadros bem preocupantes, e as pessoas não estão percebendo isso, que é o papo que a gente vai ter aqui agora. Então você se prepara, pega sua pipoca aí, que o assunto hoje vai ser babado, tá? Primeira coisa que a gente precisa falar aqui, sério, você não sabe viver em ócio. Mas por que você está falando? Você não sabe viver em ócio. Ou você, melhor, você desaprendeu a viver em ócio. Em tédio. Vou te dar exemplos. Quando eu estou em casa, ou você está no teu celular, ou você está assistindo podcast no seu celular, ou você está na sua TV assistindo um streaming, ou você está lendo e-mail do trabalho, ou você está estudando online, tá? Não que isso deixa de ser disfuncional, mas tem coisas ali que literalmente você não consegue ficar no ócio. Porque hoje a cultura é que você tem que ser super produtivo. E cada vez mais essa pressão
ansiedade, depressão, quadro psicológico. Porque uma pressão desesperada dessa nova cultura que todo mundo tem que estar 100% ali, trabalha enquanto os outros dormem, porque aí você vai ter um quadro psicológico agravado e não vai ficar rico. Hello? Olha o burnout aí, ó. Continua. Acorda. Ah, mas para e pensa comigo, Diane. Eu tenho que fazer. Não tô falando pra você largar a mão da sua vida e ficar aí, larga a mão de ano. Tá? Não tô falando isso. Não distorça. Presta atenção que isso aqui vai te ajudar muito. Estou falando que neurologicamente e evolutivamente a gente não foi adaptado para tantos estímulos. Por exemplo, marketing. Sempre tá bombardeando a gente, tá falando dos gatilhos mentais, tá ali numa copy e tal. Ok, tem coisas que, por exemplo, se é uma coisa que vai realmente te trazer uma solução, ok, é válido. Por quê? Porque tem que ser persuasivo, romper ali as barreiras do seu cérebro e de fato te entregar aquilo que você precisa. O que um streaming entrega hoje para você? Ah, entretenimento, eu não tá saindo de balada. Sabe o que eles te entregam? Pertencimento. Porque na roda de amigos você vê. Ah, isso já aconteceu muito comigo, tá? Ah, você viu a série tal que saiu, que não sei o que é super legal. Não assisti. Isso eu já te olho com uma cara de tio. Ah, você, não assisti. Aí, a mesma pessoa, tá? Você tá lendo um livro. Tá lendo? Eu falei, tô. Ah, mas tem audiobook no YouTube, por que você não coloca lá? É gratuito. Tem até uns aplicativos aí que resumem o livro pra você. Aí é minha hora de olhar assim. Tá entendendo o pertencimento? Por quê? Para e pensa comigo. Ah, mas a leitura é monótona, eu não tenho foco. Ah, você não tem foco, por quê? Porque você tá ali, ó. Você já parou pra pegar aqui no Instagram, nas suas redes sociais, quantas horas você fica scrollando ali? Porque você sabe que é a mesma coisa, os aplicativos de encontro. Basicamente, ele é um cardápio para, né? E aí as descargas de dopamina vão altíssimas. Tem o streaming, né? Que é o entretenimento ali, e tem o streaming mais 18. Que a gente ainda vai falar sobre isso. Sobre vício em pornografia. Aí tem, por exemplo, as redes sociais. Que é tanto filtro. Eu falo, eu posso usar filtro. Porque tem dia que eu não estou arrumada. E a minha aparência também é importante. Mas é tanto filtro que você fica horas ali escolhendo qual vai ser a sua nova face. Sabe? E por que cada vez mais as pessoas estão deixando de conviver entre elas mesmas? Porque estão vivendo essa mentira que é toma descarga de dopamina. Serotonina, ali, recompensa, recompensa, recompensa. E é muito mais fácil você não ter convivência. É muito mais fácil você não ter os defeitos da pessoa ali. Porque na rede social ela mente. Você vem falar pra mim, ai, não minto. Mostro mesmo. Se fuder. Por que você não mente, caralho? Você vai pegar a melhor pose. Você vai pegar um lugar mais bonito. Você não vai tirar a foto com a cama toda zoneada ali, tá? E tá. Eu mostro pra vocês, ó. Tá. Eu postei vídeo aqui de cara lavada, que é pra vocês verem que ó, eu tô assim mesmo. Arrumada também já não é a melhor coisa. Então, presta atenção no que eu tô falando. Você não sabe viver em ócio. Não sabe, desaprendeu. Se você sabia antes, desaprendeu. A galera das mais antigas sabia o que era. E ficar na calçada, conversando com o povo. Sabia o que era jogar uma bola. Sabia o que era, por exemplo, sabe? E ajudar o vizinho. Que hoje em dia cada vez tá pior. Isso, tá? Os vizinhos, ele já até torcem o nariz pra você aí e tudo mais. Graças a Deus não tem esse problema, que eu tenho os vizinhos ótimos. Mas, você tem medo de conversar com as pessoas na rua, porque você não sabe se elas vão querer te cancelar. Eu tenho essa cara de louca aqui. O povo fala assim, ixi, tá do jeitinho que o hospital psiquiátrico gosta. E as pessoas te julgam. Se for, então, sem maquiagem, cabelo todo desgrenhado, na padaria, ixi, porra, até atravessa a rua.
Porque as pessoas, elas perderam a noção do que é a realidade. Agora você para e pensa comigo. Porque isso cada vez é pior. Tá? Tem ali o seu uso recreativo, mas pensa comigo. A diferença do veneno e do remédio é a dose. Certo? Os antigos já falavam isso. E se você parar para pensar, o comportamento, desde a evolução do ser humano até hoje, não muda isso. Por quê? Vamos falar de neurociência. Tá? São dois principais motivadores biológicos do ser humano, certo? Que, se você for aplicar, é para tudo. Tá? Sobrevivência e reprodução. Tá? Ah, Diego, mas espera que eu vou te explicar. Sobrevivência. Dentro de todos os medos, receios que envolvam a permanência dele vivo. Então, você pode ver os telejornais, por exemplo, eles dão notícias ali de roubo de carro, batida de carro, lá, 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 lá. E logo depois eles fazem anúncio do quê? Seguro veicular, seguro de vida. Você não tinha percebido isso até então. Você vai começar a prestar atenção. Vai começar. Aqui no YouTube, mesma coisa. A gente está falando de uma coisa aqui, vai entrar um anúncio. Presta atenção. Aí, a gente estava falando dessa parte aqui, certo? Por quê? Porque ele trabalha dentro da parte de sobrevivência. E da parte de reprodução? Aceitabilidade, sociabilidade, status, poder, desejo das coisas, destaques, se destacar, ser único na sua identidade. Hoje, o que mais tem são influencers. E esses influencers, eles têm um hall, certo? Aonde eles vão modificando comportamentalmente, certo? As pessoas. Fazem ela comprar coisas para pertencimento. Marcas fazem isso. Envolve elas, muitas vezes as pessoas. Cara, é uma coisa que eu fico literalmente abismada, tá? Eu vou falar pra vocês. Ah, você viu a fofoca aqui do sei o quê, do influencer tal, brigou com não sei o que, eu falei assim, quem é esse ser? Muitas vezes eu até conheço, eu falei assim, eu? Fica prestando atenção na vida dos outros. Eu não tô prestando atenção nem direito na minha, porque eu tenho muita coisa pra me fazer. Meu cérebro já tá sobrecarregado, minha querida. Você acha que eu vou ficar prestando atenção e cuidando da vida dos outros? Então, assim, abstrai, presta atenção. Porque tudo isso te faz fugir do tédio do ócio, de conviver com você mesmo. E o pior, desde a pandemia, o que foi reforçado? Além de as pessoas não saberem ficar no ócio, ficar violado da cabeça, ali com medo, pânico e tudo mais, que mexeu no instinto de sobrevivência, certo? Porque a gente não sabia se a gente ia estar vivo ou não, se as pessoas que a gente amava iam estar vivas ou não. Além disso, elas se isolaram. Teve gente que se separou porque não sabia conviver com o marido ali 24 horas, com a esposa 24 horas. Com o namorado, que muitas vezes, quando a pandemia baixou o lockdown, ele literalmente casou ali, forçado. Teve gente, ó, mas teve também a parte boa, que a gente vai falar. Teve gente ali que ficou trincado fitness, por quê? Porque a mesma área do cérebro que é do vício é a área do hábito bom. A diferença é como que você conduz isso. Quais são os marcadores e quais são os reforçadores disso. Que é o que a gente chama de ambiente. E não é só ambiente tipo, físico. Não, tem o virtual também. O que você consome na internet, minha criança, é o seu ambiente. O padrão das pessoas que estão ao seu redor é o seu ambiente. O padrão sociável do seu trabalho, inclusive vibratório, minhas crianças. Porque a gente não está falando só de neurociência, que a gente também fala sobre a questão espiritual. O padrão vibratório, você imagina, tem um monte de gente que deprimiu, que ficou desesperado, tudo mais ansioso, que abriu quadro psiquiátrico. Por quê? Simplesmente por conta desse caos coletivo que os telejornais faziam questão de ficar ali colocando números e coisas do tipo, falando quantas pessoas estavam morrendo. Não que estivesse errado de passar a informação, mas era um sensacionalismo tão grande que deixava as pessoas em pânico. E agora, recentemente, aí, ó, o que tá dando? Eu vou deixar só um print. Não vai ser a primeira vez.
tá? Aí você para e pensa também, tá? Ah, mas Diane, mas isso daí não tem como a gente controlar. Queridos, amores da minha vida, entenda uma coisa. Lembra a história do barco, de não deixar a água dentro do barco? Não importa a tempestade, mas se você não deixar a água entrar dentro do barco ali, e saber ajustar as velas, e passar pelas tempestades e curtir o processo do seu propósito, você encontra equilíbrio. Não quer dizer que não vai ter ondas, mas você encontra equilíbrio de não naufragar, de não cair, certo? Por mais que seja difícil a tempestade. Agora vem a questão, tá? Se você para pensar, a gente está sendo reforçado e condicionado todo momento a não ter consciência, não ter esse ócio, esse tédio de autoconsciência. Da mesma forma que você não percebe, seu cérebro já desligou, porque você é bombardeado com várias informações, e o seu cérebro ele já entrou no automático na parte da sua respiração, da mesma forma, o seu ócio não está deixando você ter consciência do seu presente. E a gente só tem controle, não é das coisas que ocorrem, nem como elas ocorrem, e sim como a gente reage aos fatos, que geralmente a gente vai fazer o quê? Num caso pandêmico igual aconteceu, a gente, por conta dos reforços, a gente vai entrar em histeria coletiva. Isso não quer dizer que esteja errado, porque era uma necessidade ali, era uma coisa nova, era uma coisa mundial que a gente não sabia. Só que para e pensa, fisicamente, biologicamente, quando a gente entra num fator estressor agudo, a primeira coisa que acontece numa crise de ansiedade, principalmente se ela é aguda e constante, você vai ter o chamado efeito luta e fuga, né, que é dentro da parte da amígdala do cérebro, que fica mais ou menos central ali, das amígdalazinhas, não é as amígdalas da garganta. Elas são como se fosse uma sirene, certo? De extintor de incêndio, sabe? Aqueles exaustores. Ela capta o cortisol, a noradrenalina e a adrenalina, e sinaliza para o cérebro todo que você está ou em luta, ou em fuga, ou teve algum gatilho que mostra você já passou por isso e você está em risco. E aí o que acontece? Nesse cenário pandêmico, como ele foi prolongado por muito tempo, notícias como essa já te acende, já começa a te dar gatilho. Notícias como novas variantes, gatilho. Principalmente para quem teve, ficou muito mal, mas conseguiu se recuperar ou perdeu alguém. Que é o que a gente fala, que é o mesmo sistema do TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Muitas vezes você não está passando pela situação, mas seus pensamentos intrusivos, que são aqueles pensamentos disfuncionais, eles interpretam qualquer mínima migalhinha como um fator estressor. E aí, quanto maior tempo você ficou nesse fator estressor, isso a gente está falando desde a infância, desde o ambiente que você cresceu, desde os seus familiares, como que era a estrutura familiar, desde do bullying que você sofreu na escola, desde tudo, tá? Isso cada vez mais vai mostrar quão sensível é a questão da sua amígdala e vai influenciar, inclusive, na ótica que você tem no mundo. Porque muitas vezes você vai estar buscando, tá? Fugir de uma convivência social, fugir de um relacionamento com medo de uma traição, com medo de sofrer um golpe, porque você já viu a casa de golpe. Muitas vezes você se distancia da sua família porque você já forçou todos. Não quero dizer que não esteja certo. Estou falando de situações que podem acontecer decorrentes a esses fatores estressores prolongados. Então, o que acontece? Você vai buscar o quê? Streaming. Porque como? O streaming ele vende o quê para você? Entretenimento? Não. Ele vende para você a descarga de dopamina, serotonina, conforto, comodidade e pertencimento. Porque aí, quem te pergunta da série, você vai bater um papo com a pessoa. Mesma coisa dos podcasts. Ah, você vai podcast de fulano de tal, não sei o que, não. Assuntos em comum. Quanto mais cool for isso. Outra coisa. Pornografia. Aplicativos de relacionamento. Vou cortar o nome aqui porque eu não tô querendo receber processo. Eles são um cardápio. E é descarga de dopamina da mesma forma. E você acha que assim como o cardápio de uma hamburgueria no aplicativo de delivery não vai ser a mesma coisa
nesses aplicativos de relacionamento, que vendem uma falsidade, que vendem um ideal que as pessoas não conseguem cumprir e por isso que os relacionamentos não vão pra frente. Às vezes, as dor de cabeça que você está passando é justamente porque você não tem a percepção. Suas lentes estão sujas, como diria o nosso querido professor Wesley. Sim, eu bebo da fonte de Wesley Delanogari e de todo o grupo ali. Então, assim, você vê adolescentes tendo comportamentos disfuncionais. Hoje, agora, a moda, antigamente era o cigarro, tá? Que eu sou espumante. Antigamente era o cigarro. O Marlboro, a publicidade do Marlboro, você ser descolado, chegar com um cavalo, que era naquele ápice dos faroestes, lá, né? Hoje é os vape. Hoje é os caras da balada, ostentação ali, com os narguilhas, porque o narguilha, ele é um processo, ele não é o processo de fumar em si. Ele é um processo social de estar ali, que não preciso nem dizer que aquilo ali mata pra caralho, e fora a questão ali da troca de saliva, saúde ali, foi pra 10. Mas, convivência dos adolescentes. Né? Então, assim, se existem fatores estressores para uma pessoa ansiosa, que ela ainda por cima tem contato com um dos piores vícios, que é o cigarro, que ele é, além de comportamental, ele é social, ele é reforçado pelos hábitos e pelos ritos. Cara, para você conseguir quebrar isso é muito difícil. Por quê? Vai, pensa comigo. É comportamental. Geralmente envolve os ritos. Ah, cafezinho. Ah, tô meio ansioso. Ah, é. Tô no meio religioso que permite. Porque você tem a questão do fumante passivo também. Tô numa balada, tô bebendo, não sei o que, não trago. Pessoas que convivem com você que também acabam, ou sendo por ser fumante passivo, ou também são do meio do fumante, eles são ansiosos. Como que você quebra isso? Você vai ter que mudar o ambiente, vai ter que mudar os seus ritos, mudar os seus hábitos, porque a diferença do hábito e do vício, lembra da questão da dose do remédio e do veneno? É a mesma coisa. A área do cérebro que processa toda essa parte de hábito e de vício é a mesma. E aí o que acontece? Como que você consegue modular para quebrar isso? Porque a gente tem ali essa parte do cigarro, que já é difícil. Tem a bebida, que é uma das mais perigosas. Por quê? Porque a bebida, basicamente, ela vai fazer uma descarga ali, dependendo da bebida principalmente, mas ela vai fazer uma descarga ali de glicose no seu organismo. E para quem não sabe, açúcar, e por isso que existe tanta obesidade, açúcar, gordura, que também é revertida em glicose, tem o mesmo efeito na região do cérebro da cocaína. Isso não te conta na escola, né, meu bem? Aqui já é difícil de ter gente que te conte isso. Mas, Jenny, como assim? A glicose, ela tem um papel fundamental no nosso corpo, certo? De levar ali, alimentar células, fazer um monte de processinho. Que isso daí não convém agora ficar falando, a gente pode fazer uma aula depois sobre isso. Mas, o principal foco é, quais são as principais fontes de glicose? Gordura, principalmente gordura, tá? Porque ele vai trabalhar de duas formas diferentes na nossa microbiota, que também vai ser uma próxima aula. Acho que vai ser a próxima aula. O açúcar, que ele vai fazer esse processo, vai virar glicose, tudo mais, vai dar o descargo a descarga ali de insulina. E, para vocês se ligarem como isso daí, a gente estava falando de dopamina e serotonina. Por que a gente fica tão, vou pedir um delivery porque eu mereço? É a nossa microbiota que está coordenando aqui. E, assim, quase 90 e poucos por cento, que eu acho que é 96%, dos neurotransmissores de dopamina e serotonina são criados na nossa microbiota, no nosso intestino, que é o que a gente chama de cérebro 2, né? Segundo cérebro, que é o eixo HPA. Se você tiver dúvida com isso, dá um Google aí e você aprende sobre isso. Né? Mas a gente pode trazer uma aula aqui, se vocês comentarem e quiserem saber melhor sobre isso, a gente faz uma aulinha aqui, bem lúdica para vocês sobre isso, tá? Então, assim, por que tem um monte de gente obesa e que ainda romantiza isso? Eu posso falar, eu não sou o padrão.
Eu estou obesa. Eu tenho lugar de fala. Vocês não podem me cancelar. Por que tem tanta gente obesa? Geralmente, as pessoas obesas é porque elas estão internalizando e tem esses fatores de ansiedade, que tudo é um ciclo de ansiedade, que tônica, uma ansiedade prolongada ou aguda, faz você que o seu organismo deprima, imunologicamente, microbiota, tudo mais, e venha se autossustentar ali. E isso vai ocorrer o quê? A pessoa vai ter que buscar alguma forma de se sentir bem, de buscar a dopamina e a serotonina. Não. Você acha que é mais fácil e mais prático e que não foi em nenhum momento da nossa vida, tá, selecionado, comer uma tortinha do Mac? Comer uma coxinha, que é o meu caso. Ai, eu amo muito coxinha, gente. Mas eu tô parando. Coxinha e sushi eu tô parando porque minha vida não pode ser só isso. Mas, ixi, derrubou um monte de coisa aqui. Não pode ser só isso, né? Mas assim, por que eu tô falando isso? Para que vocês entendam que assim como a cara tava lavada no outro vídeo, eu também sou tão um ser humano como vocês. O debate aqui é de igual para igual. A troca de informações, só que depois que eu descobri isso, eu comecei a me controlar melhor. Nem sempre vai ser linear, mas a gente começa a se controlar melhor. E aí eu te falo, mas e agora, Jenny, o que eu vou fazer na minha vida? Não. Harry, pra tudo tem jeito na vida, menos pra morte. E olha lá, né? Porque a gente ainda tem os externos ali. Às vezes tem solução na morte. Harry, vamos tentar resolver em vida. Beleza. Como que a gente trata isso? Primeiro, autoconhecimento. Segundo, você vai ter que aprender a viver em tédio. Vou te dar uma liçãozinha de casa que você vai amar. No começo você vai me xingar, mas você vai amar. Toda vez que te der uma fissura de ficar no celular várias horas, pega alguma coisa manual. Pode ser finger toys, aqueles negócios de brinquedinho de mão. Pode ser, sei lá, massinha de modelar, pintura. Coisas que sejam manuais, tá? Porque a área motora do cérebro, ela trabalha e ela também, vamos dizer assim, ajuda na parte ali de neurotransmissores, tá? Além de trabalhar as funções de paciência e tudo mais, tem toda uma parte terapêutica. Teve uma crise de, eu preciso de cigarro. Faz alguma coisa motora. Só não vai fazer mais 18, porque aí você tá trocando 6 por meia dúzia e você vai ser lascado. Entendeu, né? Eu vou colocar aqui, ó. O Sr. Júlio. Ele estará lá. E você vai lembrar desse vídeo. Então, presta atenção. Faça uma coisa, mano. Numa crise de ansiedade, existem várias formas que você também consegue sair dessa crise, certo? E voltar pro presente. Tá? Gelo na mão. Segurar gelo na mão. O seu sistema cerebral, ele vai focar naquele gelo, naquela sensação sensorial ali, e no desconforto, e vai te trazer para o presente. A descarga de cortisol vai diminuir e você vai interromper uma crise de ansiedade prolongada. Isso é uma super dica. O que mais? Pratica a leitura monótona. Pode ser de gibi, de anime, de... Se você conseguir se controlar e não querer maratonar direto e fazer uma fuga da realidade, assista um anime. Só não assiste esses animes de hate aí, que, porra, você já não tem mais idade pra isso, vai. Tira vergonha dessa cara. Pega aí uns animes de fantasia, uns negócios legais, assim, sabe? Vai desenhar. Vai, sei lá, uma coisa que é maravilhosa que as pessoas não têm lá. Vai andar na pracinha. Vai andar no parque. O verde do arborizado remete ao nosso primitivo e acalma a gente. E de preferência, assim, fone de ouvido. Porque você não tem que na sua orelha, não. Você já pega e fica o dia inteiro, assim, quando não é com o esposo, marido, mulher, com o patrão enchendo o saco. Escuta o silêncio. Aprende a viver o momento. Você está fazendo o melhor processo terapêutico de abaixar e regular seus níveis de cortisol, criança abençoada. Outra, regula o seu sono. Tem vídeo falando sobre círculo circadiano no perfil do Wesley. Se vocês quiserem, eu até trago aqui e trago meus relatos, porque eu tenho um problema. Eu tenho um problema crônico, genético. Eu daria tudo na minha vida para mim conseguir dormir normalmente e vocês ficarem nessas porra de streamer aí e não se cuida.
Aí depois ele fala, ai, por quê? Eu não sei por quê. Eu não tenho atenção. Porra, é óbvio. Ah, mas, Diane, você não pode falar assim com as pessoas porque você vai assustar seu público. Foda-se. Aqui o intuito é dar 3 tapas na tua cara e você acordar pra vida e parar de ficar agindo igual um adolescente. Você não quer melhorar a sua vida? Você não quer um dia ser rico? Você... Continua nessa história aí desses papos de coach, filha da puta, que pega e fala, ai, trabalha enquanto eles dormem. Aí, ó, o burnout aí, problema psiquiátrico, teve que tomar 30 tipos de comprimido diferente aí, ficando chapadão, só deixando a indústria mais rica, engolindo todas as suas emoções aí, vivendo uma vida infeliz, vazia. Para de ser idiota, porra. Ah, você tá no super... Ah, Diego, você é super evoluído. Não, não sou evoluído. Todo dia eu tenho, inclusive, que tomar os meus remedinhos pra ir fazer minha terapia. Pra lidar com gente que não faz o básico. O básico. Sim, eu tenho essa cara de louca. Vocês vão conviver bastante com isso. Então, assim, me deixa muito puta. Porque tem pessoas que realmente têm problemas. E tem pessoas que caçam problemas. Que não fazem o básico. Ai, porque eu não como coisa saudável. Não se fode. Ai, porque eu tenho medo de praticar religiosidade, de praticar ali. Primeiro, para de ser enganado. Para de ser enganado. Pensa com a sua cabecinha. Busca as informações. Estuda história. Você não quer ter trabalho. Aqui, ó, são anos luz de estudo. E ainda assim, eu me sinto uma analfabeta. Porque tem muita coisa que eu não sei. Mas isso me motiva a querer saber mais. Inclusive para trazer informações aqui para vocês, para que a vida de vocês seja um pouco mais leve. E se eu tiver que dar 3 tapas virtual na cara de vocês, eu vou fazer isso. Porque vocês precisam acordar. Então, para de ser mimadinho. Para de fazer merda com a sua vida. De estragar a sua vida, a vida dos outros. Tá? Comece a observar os comportamentos que vocês estão reforçando, o ambiente que vocês estão reforçando, as pessoas que vocês estão seguindo, o espelho, porque vocês estão se projetando e refletindo ali também. Acorda, cacete. Acorda. Tô falando sério isso. Eu não sei com que idade que você tá ouvindo isso. Eu queria ter assistido um vídeo desse, sei lá, com uns 19 anos. Porra, nossa, eu ia estar tão feliz. Eu tinha ganhado 10 anos da minha vida. Ok, mas cada um tem o seu tempo. Tudo bem. Mas se isso pelo menos fizer assim, ó, e você lembrar, sempre contra essa cara de louca que eu tenho, do que eu tô falando, você vai começar a observar. Para quem que você tá dando seu dinheiro, suado, sofrido, para tentar recuperar a sua saúde? Para a indústria farmacêutica, para a indústria de suplemento, para tentar fazer academia que você paga, não vai? Tudo isso porque você não quer ter trabalho e não quer ter ócio. Isso é pautado em ciência. É pautado também em partes espirituais, porque não tem como você ter uma vida espiritual, ter uma vida, seja lá como for, um padrão vibracional bom, se você está num ambiente ruim, envolto de pessoas ruins, vivendo padrões ruins, se alimentando ruim, não cuidando da sua vida, não cuidando da sua saúde. Cuida, né? Mas eu achava que quando vira, dificilmente desvira. Deixa nos comentários aí seus xingos, suas sugestões, que você tem percebido. E faz esse processo do manual e depois volta aqui e me conta se isso fez. Faz assim um processinho assim de uma semana. Mas sempre, de preferência, nos mesmos horários. E fala pra mim se isso não mudou. Se não baixou seu nível. Se na crise de ansiedade que você teve, você segurou os gelos e não melhorou. Fala pra mim. Depois, vem me contar. E deixa sugestões aqui dos vídeos, tá? Porque em breve vai ter mais vídeos. Tá bom? A gente bate, mas a gente também faz carinho. É pro bem de vocês. Nem sempre eu vou falar o que vai agradar vocês, mas sim o que é necessário para vocês melhorar. Até a próxima semana.